meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui hoje para batermos um papo, para conversarmos um pouco sobre o livro Alguma Poesia, do grandioso poeta Carlos Drummond de Andrade, considerado aí um dos grandes, se não o maior poeta da literatura brasileira. Drummond nasceu em 1902, faleceu em 1987. Como vocês podem aí observar, ele vivenciou, queridos, os grandes acontecimentos do século XX. Por exemplo, Primeira Guerra, implantação do modernismo, ditadura Vargas, Segunda Guerra, Guerra Fria. Bem, como nós já conversamos, a literatura reflete a sociedade do seu tempo. Portanto, nós vamos ter aí em Drummond uma obra bastante diversificada, ok? Drummond nasceu em Itabira, ele é mineirinho. Segundo ele, ser mineiro faz diferença no seu comportamento, na sua vida. Segundo ele, a terra natal dele deixou marcas profundas nele. Você vai encontrar a presença aí da cidade de Itabira, a presença do estado de Minas, em diversos poemas do Drummond. Bora lá? Vamos estudar aí um pouquinho dessa grande obra? Meus queridos, olha ele aí, eu coloquei duas fotos para vocês conhecerem o Drummond um pouco mais jovem, já bem idoso. Os críticos literários dividem a obra do Drummond em 4 fases. A fase gauche, que é aí da década de 30, a fase social, 1940 a 1945, a fase do não, que são as décadas de 50 e 60, e a fase da memória, décadas de 70 e 80. O que nos importa aqui hoje é estudar a fase gauche. Portanto, vamos a ela, certo? Fase gauche, você pode estar pensando aí, professora, o que é isso? O que significa essa palavra? Então, vamos lá. Gauche é uma palavra de origem francesa. Literalmente, meus queridos, significa esquerdo. Conforme essa palavra foi sendo usada aí na língua portuguesa, ela passou a representar aquela pessoa que não se adapta à realidade que o cerca, que não consegue se adaptar ao mundo. É uma pessoa insegura, uma pessoa diferente, aquela pessoa que anda meio que na contramão da maioria, ok? O Drummond tem uns versos que eu acho que exemplificam bastante aí esse gauche. A poesia é incomunicável, fique torto no seu canto, não ame. É como se ele dissesse, olha, nem o amor resolve o problema do gauche, daquela pessoa que é torta, que não consegue se adaptar. Esse poeta gauche resolveu escrever. Vamos ver como foi? Você pode estar aí pensando, o que isso tem a ver com o livro, alguma poesia, professora? Tudo a ver, meus queridos, tudo a ver, porque as obras dessa fase gauche, nessas obras da fase gauche, está incluído o livro Alguma Poesia e também o livro Brejo das Almas. Vamos estudar aqui hoje o livro Alguma Poesia. Esse livro, meus amores, foi aí publicado em 1930. O ano da publicação faz toda a diferença, ok? Por que faz diferença? Porque 1930 foi o final da primeira geração do modernismo e o começo da segunda. Então, pensem bem, se é um livro publicado em 1930, ele foi escrito anteriormente. Você já deve estar pensando aí que ele tem muitas características dessa primeira geração. E é verdade, muitas. O livro foi dedicado a Mário de Andrade. O Drummond, quando ele ficou sabendo do movimento modernista,
aqui na cidade de São Paulo, ele ficou plenamente encantado com o movimento. Ele quis conhecer, ele quis estudar, ele entrou em contato com Mário de Andrade, eles acabaram ficando amigos. Existem muitas cartas que eles trocaram aí nesse período de amizade. Bem, essa obra ela é composta por 49 poemas, ela reúne aí toda a produção em verso aí do Drummond desde 1925. Alguns dos poemas, como é o caso do poema No Meio do Caminho, já tinham sido publicados em revistas, jornais, como eu já falei para vocês, esse período do modernismo, surgiram muitas revistas que publicavam textos com essa nova estética, com essa nova arte. Alguma poesia, como eu já falei, tem muitas características da primeira geração do modernismo. Influência das vanguardas europeias? Sim, muita influência das vanguardas europeias. Vocês vão ver, por exemplo, poemas que têm características cubistas. Versos livres? Com certeza, essa foi uma das marcas do modernismo. Prosaísmo, o que significa isso? São temáticas simples do cotidiano. A gente já viu isso um pouquinho quando nós estudamos o Manuel Bandeira. Tudo pode virar poema. Qualquer coisa do cotidiano. E a gente vê isso no Drummond também. Humor, ironia, poema, piada, que são características do modernismo, primeira geração, estão bem presentes também em alguma poesia. A linguagem coloquial, essa não pode faltar, né, meus queridos? Aquela linguagem mais próxima da oralidade, sem aquele rebuscamento todo da literatura clássica, em especial da literatura parnasiana. O poema síntese, a concisão, aquele poema curto, a gente chama aí de poema pílula. Aquele poema curtinho, não são todos que são curtos em alguma poesia, mas alguns são bem curtos. Prestem atenção nesse aqui, olha. Cota zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Observem que vocês têm aí um poema de apenas 3 versos, que faz aí uma reflexão sobre a vida, sobre a influência dessa modernidade na vida também. Bem, vamos adiante, porque temos muitas coisas a estudarmos nessa aula. Alguma poesia apresenta traços específicos mais comuns aí da fase Gauche e, consequentemente, da obra do Drummond como um todo, tá? Individualismo, essa é uma característica muito presente. O pessimismo, o isolamento, a reflexão existencial, são características aí gerais dessa fase Gauche do Drummond e que a gente consegue observar muito claramente em alguma poesia. Eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, que esse pessimismo, esse isolamento, não é daquela forma como estudamos aí no romantismo ano passado. O pessimismo e o isolamento aqui não tem aquela melancolia tão comum do simbolismo, do romantismo, ok? Bem, dessas características, a que mais está presente aí no livro Alguma Poesia é o individualismo. Eu falei para vocês que o Mário de Andrade e o Drummond eram muito amigos, né? Então, antes de publicar o livro, o Drummond pediu a opinião do Mário de Andrade. E o Mário de Andrade disse para ele, olha, o seu livro é excessivamente individualista. Há uma exasperação egocêntrica
enorme nele. O que o Mário de Andrade quis dizer? Olha, você fala demais dos seus sentimentos. É possível ver você em praticamente todos os poemas. E o Mário de Andrade dá uma amenizada, ele diz, olha, isso não é um defeito, é uma questão de época. Na nossa época, é necessário fazer uma poesia com valores mais edificantes e mais utilitários. E é interessante que na segunda fase da poesia do Drummond, é exatamente isso que a gente vai observar. Ele volta-se para o externo, para o social. E até coloquei o Drummond dizendo aí para o Mário de Andrade, acho que você tem razão. E olha que interessante, queridos, em 1962, o Drummond fez uma antologia poética, uma reunião de alguns poemas, provavelmente aqueles que ele mais gostava, né? Nessa antologia, ele fez um prefácio em que ele fala da própria obra. Ele divide a obra dele em 9 temas. Apesar dos críticos literários dividirem a obra do Drummond em 4 fases, em décadas, o Drummond dividiu a obra dele em temas. E ele coloca aí 9 temas que ele vê muito presentes nos seus poemas. O indivíduo, um eu todo retorcido que não se adapta, um gauche. A terra natal, como eu disse para vocês, isso está bastante presente na poesia do Drummond. A família, os amigos, ele faz poemas em homenagem a alguns amigos. O choque social, esse espaço social onde o indivíduo vive dramas coletivos. O amor, em Drummond, queridos, o amor não é aquele amor romântico, sentimental, é um amor amaro, um amor um pouco mais amargo. A poesia, vocês vão observar que em todas as fases do Drummond você encontra metalinguagem, poemas metalinguísticos. Vocês sabem o que é isso, eu não vou nem explicar novamente. Ele tem poemas que ele diz que são exercícios lúdicos, ou poemas piada, em que ele faz jogos com palavras, experiências linguísticas, certo? E ele tem poemas que falam sobre a existência. Uma tentativa aí de interpretar o que é estar no mundo, ok? Bem, vamos passar para a análise de alguns poemas do livro Alguma Poesia. Eu não poderia começar de outra forma, além de ser com a análise do primeiro poema do livro, que se chama Poema de Sete Faces. Eu chamo a atenção de vocês aqui para o fato de que eu vou fazer essa análise um pouquinho diferente do que eu normalmente faço. Eu gosto de ler o poema inteiro 1 a 2 vezes, como vocês sabem, o poema lido uma vez só é um poema mal lido. Mas aqui, por falta de tempo, uma videoaula não pode se estender excessivamente, e essa já vai ser bastante densa. Eu vou lendo o poema a cada estrofe, não só esse como os outros, e vou explicando. Tudo bem? Bora lá? Poema de 7 faces. Por que 7 faces, meus amores? Eu quero que vocês olhem para a estrutura física do poema e observem que ele tem 7 estrofes. Quando nós formos ler o poema, vocês vão também observar que são 7 estrofes aparentemente independentes. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o fato de que esse poema tem influências do cubismo. Estão lembrados que o cubismo é aquela vanguarda europeia
que apresentava um todo, assim, em diversas perspectivas. Observem que esse poema tem 7 estrofes e que apresenta aí um todo em 7 perspectivas. Tudo bem? Vamos começar? E ele começa o poema assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que o anjo que ele apresenta aí não tem nada a ver com a imagem de anjo que a gente tem, aquele ser que traz aquele brilho, uma bondade completa. Segundo ele, esse anjo era um anjo torto, daqueles que vivem na sombra. E eu chamo a atenção de vocês também para o fato de que o Drummond se coloca nesse poema. Olha o terceiro verso. Vai, Carlos, ser gauche na vida. Esse Carlos aí é o Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Vai ser uma pessoa inadaptada na vida, como se fosse a sina dele, como se fosse o destino dele, ser uma pessoa diferente, gauche, inadaptada. Bem, vamos olhar o que ele diz na segunda estrofe. Como eu disse para vocês, aparentemente não tem nada a ver. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Amores, a gente tem aqui um eu lírico que está vivenciando aquela vida do interior, aquela vida provinciana, provavelmente aí no período de adolescência, em que os desejos sexuais começam aí a aflorar. Vamos ver o que ele diz nessa estrofe, vamos entender. As casas espiam. Observem que ele está usando aqui uma figura de linguagem, né? Quem espia, na verdade, não são as casas, mas as pessoas que estão dentro das casas. Sempre que eu vejo essa estrofe, eu fico imaginando uma cidadezinha do interior, mas daquelas bem pequenas, que tem aquelas casas com diversas janelas, isso é comum no interior de Minas, e as pessoas na janela bisbilhotando a vida dos outros. E é isso que ele fala aí. As casas espiam os homens. Que homens? Aqueles que correm atrás de mulheres. E ele diz, a tarde talvez fosse azul, azul aí no sentido de tranquilidade. A tarde talvez fosse mais tranquila, a minha vida talvez fosse mais tranquila, se não houvesse tantos desejos, se eu não estivesse passando por toda essa ebulição aqui, de desejos, e se não tivesse tanta gente cuidando da minha vida. Observem que essa é uma parte da vida desse Carlos, que foi dito a ele que ele seria gauche. A outra estrofe, na outra estrofe a gente tem aí um eu lírico já na vida adulta, que está vivendo na cidade grande. Observem aqui, olha, o bonde passa cheio de pernas. O bonde, queridos, é uma simbologia, um exemplo de cidade grande. Cidades interioranas não têm bonde andando cheio de gente. Eu chamo de novo a atenção de vocês para o fato de que ele usa mais uma vez uma metonímia. Esse bonde, ele não passa cheio de pernas, ele passa cheio de pessoas, certo? Ele está usando aí a parte pelo todo. Mas são as pernas que chamam a atenção. Ele diz, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. E ele pensa, para que tanta
perna, meu Deus? Pergunta o meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. A gente tem aqui um eu lírico que está na cidade grande, que vive no meio de uma multidão, mas ainda não tem coragem de se expressar. Ainda vive na solidão. A próxima estrofe, nós temos aí um eu lírico já na vida adulta. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Vocês lembram da imagem, da foto que eu acabei de mostrar para vocês do Drummond, quando ele era jovem, ele tinha um bigodinho bem fininho? Olhem para essa estrofe. O homem atrás do bigode é sério, simples, é forte. Ele não tem muitas relações sociais, ele não conversa muito com as pessoas. Nós temos aqui, queridos, um eu lírico na fase adulta que se vê e mostra como ele se comporta socialmente. Ele está aí fazendo uma análise de como ele se comporta socialmente. Ele diz, olha, eu sou sério, eu sou simples, mas eu sou forte. Eu quase não converso, eu tenho poucos amigos. É como se ele usasse assim, aquele bigode, aquele óculos para se esconder das pessoas. Na próxima estrofe, ele começa a aprofundar um pouco mais essa análise. Ele diz, meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Quem conhece um pouquinho de Bíblia aí, sabe que o primeiro verso dessa estrofe faz uma intertextualidade bíblica. É como se esse eu lírico começasse a pensar, assim, refletir na vida como um todo. Esse eu metafísico começa a pensar em Deus e ele percebe a sua própria fragilidade. Observem que lá na estrofe anterior, ele diz que ele era forte, aqui ele diz que ele é fraco. Quando Jesus, no momento da crucificação, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está aqui, o Drummond está nesse momento repetindo exatamente a frase de Jesus na cruz. Só que para ele, para o Drummond, Jesus era Deus. E ele diz, por que o Senhor me abandonou? O Senhor sabia que eu não sou Deus. Eu sou fraco. Diante dessa análise, ele chega à conclusão de que ele não é forte. Na verdade, ele é um fraco. Quando essa análise começa a se aprofundar um pouquinho mais, o Drummond, como sempre, ele sai pela tangente, ele muda um pouco de assunto. Ele fala, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Observem que aí nessa estrofe ele está dizendo que a rima, aí simbolizando a poesia, ela não resolveria o seu problema, não diminuiria o abismo que se abriu entre o homem e o mundo, entre esse gauche e o mundo. É interessante a obra do Drummond, que a gente percebe quando a gente tem conhecimento da obra do Drummond como um todo, a gente percebe claramente como ele volta em algumas temáticas, como ele retoma versos que ele escreveu em um livro, ele retoma em outro, muitas vezes com uma visão diferente. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois últimos versos aí. Ele diz, mundo, mundo, vasto mundo,
mais vasto é o meu coração. Alguns anos depois, ele publicou um outro livro em que ele apresenta uma outra visão. Ele diz: não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Como eu disse a vocês, quando a análise começa a ficar um pouco mais aprofundada, o Drummond brinca com a situação. E ele termina esse poema tão reflexivo aí, falando de si mesmo, dizendo: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. É como se ele dissesse: olha, eu estou brincando, eu estou muito comovido, eu estou embriagado, não liga para nada disso que eu acabei de falar. Amores, esse poema é extremamente importante para entender a obra do Drummond, em especial aí dessa fase gauche. Alguns críticos dizem que cada estrofe desse poema faz referência a outros poemas presentes no livro, alguma poesia. Nós não temos condição aqui de aprofundarmos a análise a esse ponto, mas vocês vão observar que esse tema do individualismo, que é tão presente no livro, presente aqui nesse poema, ele vai se repetir em diversos poemas do livro Alguma Poesia e em diversos outros poemas de outros livros do Drummond. Só uma curiosidade, chamo a atenção de vocês para o fato de que 7 é o número da perfeição. Esse poema é um poema de 7 faces, tem 7 estrofes. O livro Alguma Poesia é composto por 49 poemas. 7 vezes 7 igual 49. Tudo bem? Bora continuar? Esse poema Coração Numeroso também fala do próprio eu lírico, do próprio Drummond, e eu trouxe aqui porque eu acho bastante importante a gente perceber a mudança do Drummond. Eu disse para vocês que ele era mineiro, que ele era apaixonado pela cidade dele, pelo estado. Ele diz que ele tem marcas de Minas, e isso é verdade. Só que ele morou bastante tempo no Rio, ok? Vamos lá entender um pouquinho esse poema? Foi no Rio. Eu passava na avenida quase meia-noite. Observem que ele começa o poema dando ali, situando o leitor no espaço, onde aconteceu. Foi no Rio, eu passava na avenida quase meia-noite. Bicos de seio batiam nos bicos de luz, estrelas inumeráveis. Aquele mineiro que morava no interior, que estava acostumado com um tipo de vida completamente diferente, chega na capital do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E ele se vê ali com toda aquela modernidade. Observem ali esse terceiro verso: bicos de seio batiam nos bicos de luz. Ele estranha a sensualidade daquela cidade, a forma como as mulheres se vestiam. Ele vê essa mistura de sensualidade com modernidade, com toda aquela luz daquela cidade. Ele estranha aquela cidade. Mas havia a promessa do mar. Só quem é mineiro e conhece muitas pessoas mineiras sabe o quanto o mineiro se entristece porque não tem mar em Minas Gerais. Ele chega no Rio de Janeiro, ele estranha toda aquela situação e ele diz: havia promessa do mar. Ele começa a analisar aquela cidade, pensando na promessa do mar.
E ele começa a ver a modernidade de novo. Olhem aí os bondes como representação da cidade grande, da modernidade. Ele começa a sentir o calor daquela cidade que é extremamente abafado, mistura o barulho do bonde com aquele calor intenso. E ele diz: soprava um vento. O vento é a única coisa que ele tem ali, que ele conhece, que ele reconhece. Esse vento, segundo ele, vem de Minas. É a lembrança dele de Minas. Então, a gente tem o mar como representação do Rio de Janeiro, a urbanidade, o clima, e o vento lembra Minas. Ele está no Rio de Janeiro, lembrando-se de Minas. Na outra estrofe, a gente tem aqui mais algumas situações que ele vivenciou. Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver, a vida para mim é uma vontade de morrer. Perceberam que está entre parênteses, é só uma informação a mais que ele coloca. O sujeito desse faziam de mim são os sonhos dele, né? Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver, faziam de mim homem realejo imperturbavelmente na galeria Cruzeiro, quente, quente. E como não conhecia ninguém, a não ser o doce vento mineiro, olha o vento mineiro aí, é a única coisa que ele reconhece, que lembra Minas, nenhuma vontade de beber. Ele estava sozinho, ele não tinha nem aquele calor imenso, ele não tinha nenhuma vontade de beber. Observem que eu grifei aí o termo homem realejo. Realejo, meus queridos, é aquele... Sabe aquele artista mambembe que fica com aquela maquininha soltando a música e repete a música, repete a música? Então, esse homem realejo é uma pessoa que repete sempre, que repete a sua história. Ele está aqui de novo, sentindo essa situação toda. Observem que ele fala de novo do clima, é quente, é muito quente. Ele fala de novo do vento mineiro. Ele fala: eu estou sozinho, eu não quero sequer beber, acabemos com isso. Ele termina o verso dizendo: vamos acabar com essa situação de uma vez? Mas na estrofe seguinte, ele começa com uma conjunção adversativa. Mas, e vocês sabem que as conjunções adversativas introduzem uma ideia oposta ao que havia sido dito antes. E é exatamente o que acontece aqui. Mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, altos abertos correndo, caminho do mar, voluptuosidade errante, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. Ele começa a contemplar aquela cidade, tudo é muito estranho, o calor é intenso, ele tem saudade de Minas, mas ele fica fascinado por algumas coisas naquela cidade. Casas compridas, altos, abertos, correndo, o caminho do mar, a voluptuosidade errante do calor. Observem aí que ele não coloca sequer uma vírgula nessa enumeração, que ele vai falando daquilo que o fascina. Na verdade, queridos, ele se encanta pela cidade. Ele diz que tudo aquilo essa cidade é como se fossem mil presentes que a vida dá aos homens. E os homens não percebem, esses homens são indiferentes. Ele se encanta pela cidade de tal forma que o coração dele bate forte. Meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. Mas a declaração de amor pela cidade vem mesmo na última estrofe, em que ele diz: o mar batia em meu peito, já não batia no cais. O mar não é a representação do Rio de Janeiro? É como se Rio de Janeiro estivesse ali pulsando no peito dele.
É como se o mar já não batesse no cais, mas no próprio peito dele. Ele estava apaixonado por aquela cidade. A rua acabou. Quede as árvores. Gente, essa palavra quede, ela é de um mineirês tão intenso que vocês não têm noção. Significa assim, onde estão as árvores? Cadê as árvores? E ele começa a concluir, olha, não precisa de árvore, a cidade sou eu. A cidade sou eu a cidade, meu amor. Esse meu amor aí, queridos, não é a mulher, não é a namorada que está do lado, é a própria cidade do Rio de Janeiro. Ele faz uma declaração de amor à cidade, como se ele tivesse ali passado por uma fusão com ela. Aí você pensa, mas prof, você não disse que ele era encantado com Minas? Olha o título do poema, Coração Numeroso. É como se ele dissesse, o meu coração tem espaço para o amor em relação a Minas, tem espaço para o Rio de Janeiro. Tudo bem, queridos? Compreenderam? Ele sofreu aquele choque quando ele chega no Rio de Janeiro, mas ele acaba se encantando por todas as características da cidade. O individualismo, as suas vivências. Aí, o individualismo é um tema muito presente no livro Alguma Poesia. Amores do meu coração, nós já estamos com 36 minutos e meio de videoaula e eu ainda tenho muito para falar. Dá uma pausa no vídeo, vai lá, toma uma água, toma um café e depois você volta para continuar comigo. Combinado? Bem, eu vou continuar aqui estudando. Daqui a pouco eu sei que você vai despausar, como diz meu neto, despausar o vídeo e continuar. Outro tema muito importante no livro é a metalinguagem. A gente tem aqui um poema, poesia, um poema que se chama Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. O poema é diferente da poesia. A poesia é o que ele vivencia. São aquelas temáticas que podem se transformar num poema. Lembra que eu disse que tudo pode ser poema aqui nesse prosaísmo comum do modernismo? Mas ele mostra também que o fazer poético é fruto de inspiração. A inspiração, o momento, a poesia do momento já trouxe a inspiração para ele. Essa inspiração está cá dentro. O verso está cá dentro e não quer sair. Mas também é fruto do trabalho. Ele diz lá no começo, eu gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. Eu estou com a inspiração, mas eu não consigo produzir. Eu tive um professor que dizia que um bom trabalho é fruto de 10% de inspiração e de 90% de transpiração. Ou seja, não adianta você ter inspiração se você não senta e não trabalha e não se dedica aqui. É mais ou menos isso que a gente tem aqui. Outro poema que tem essa mesma temática aí, a metalinguagem, é esse aqui, Festa no Brejo, que poderia ser, meus amores, um poema extremamente simples, até infantil, se não conhecêssemos um outro poema aí do nosso modernismo brasileiro. Vamos lá? Festa no Brejo. A saparia desesperada coacha, coacha, coacha. O brejo vibra que nem caixa de guerra. Os sapos estão danados. Observem que nós temos aí esse coacha, 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 quase como como uma onomatopeia. É um verbo, mas o som que ele faz, a gente consegue aí entender o que ele quis dizer. Ele diz que o verbo, o brejo, vibra
que nem encaixa. Esse que nem e esse danados aí, meus amores, jamais estariam num poema parnasiano. E quem são esses sapos que estão aí vibrando que nem guerra? O brejo tá como se fosse guerra, os sapos estão danados. Quem será que tá bravo? E por quê? Na segunda estrofe ele diz: a lua gorda apareceu e clareou o brejo todo. Até a lua sobe o coro da saparia desesperada. Amores do meu coração, é impossível ler esse poema e não nos lembrarmos do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Vocês estão lembrados? Os sapos enfunando os papos, saem da penumbra, a luz os deslumbra. Observem, aqui você tem a lua gorda apareceu, mas clareou o brejo todo, não clareou apenas aqueles que se dizem grandiosos. Clareou todo o brejo. Essa saparia está desesperada. Por que será? Será que estão fazendo aí mudanças nessa arte? Esse brejo, essa saparia, quem será? Lembrem-se que o poema Os Sapos é uma crítica aos parnasianos, ok? A saparia toda de Minas coacha no brejo humilde. Olha, não é só em São Paulo que tem aqui uma saparia fazendo barulho diante dos sapos imensos, do sapotanoeiro, daqueles sapos importantes. A saparia de Minas, aquele brejo humilde, também está fazendo barulho. E ele termina dizendo: hoje tem festa no brejo. Olha, vocês não precisam se preocupar, porque nós vamos continuar fazendo a nossa festa, a nossa poesia, do jeito que nós queremos. Outra temática importantíssima no livro Alguma Poesia é uma temática também comum na primeira geração, o nacionalismo. Uma crítica àquela excessiva valorização da Europa. Esse poema aqui, Europa, França e Bahia. Eu não trouxe o poema inteiro, é um poema grande, eu trouxe só para exemplificar para vocês essa temática. Ele começa o poema dizendo: meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Paris, a Torre Eiffel alastrada de antenas como caranguejo. Observem aí que aparentemente esse eu lírico começa a falar, como se ele fosse, os olhos dele estivessem encantados. Essa parte que eu deixei, que eu suprimi aí do poema, fala de diversas regiões da Europa. Na penúltima estrofe, ele começa assim: meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. É como se ele começasse a olhar para a Europa já: olha, eu estou cansado de tudo isso. E na última estrofe, chega. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Ele termina esse poema fazendo uma intertextualidade com a canção do exílio de Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Lembraram? É como se ele dissesse: olha, o povo brasileiro precisa voltar-se um pouco mais para sua terra e parar de valorizar tanto tudo que vem da Europa. Outro poema que fala sobre essa temática é o poema Lanterna Mágica. É um longo poema dividido aí em 8 partes, meus queridos. Esse poema, as 5 primeiras estrofes dele falam de cidades mineiras. O título da estrofe é Belo Horizonte, a segunda Sabará, Caeté, Itabira, São João del Rei. A 6ª e a 7ª falam de cidades do Rio de Janeiro, a capital e Nova Friburgo. E é interessante que a última estrofe tem o título Bahia.
mas é ali uma estrofe de apenas 2 versos, que diz o seguinte: olha, é preciso fazer um poema sobre a Bahia, mas eu nunca estive lá, nunca fui lá. É como se ele dissesse: eu, poeta, preciso fazer um poema sobre a Bahia, mas eu não vou fazer porque eu nunca fui lá. Eu faço poema naqueles lugares que eu conheço. E por que tem tanta gente falando de Europa se nunca foi lá? Amores, esse poema está assim, em seguida aquele Europa, França e Bahia. Há uma sequência lógica aí. É como se o Drummond tivesse feito um itinerário de leitura. A ordem ela é intencional. Se você quiser ler outros poemas que têm essa mesma temática, leia o poema Fuga. É interessante esse poema, ele coloca um poeta arrumando a mala e indo embora para a Europa, fugindo das coisas do Brasil. É uma crítica às pessoas que fazem isso. E o poema é explicação. É um longo poema que chega a uma parte que ele fala também que está cansado da Europa. Esse poema, na verdade, queridos, mistura diversas temáticas comuns em Drummond, diversas temáticas, inclusive do próprio livro, alguma poesia. Tudo bem? Bora lá? Vamos continuar? Outra temática importante, amor. É um tema importante na obra Alguma Poesia, é um tema importante na obra toda do Drummond. Veja o poema Quadrilha. Antes de ler o poema Quadrilha, eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que eu falei lá no comecinho da aula, na temática em que o Drummond dividiu a obra dele. Quando Drummond faz um poema de amor, não é um amor romântico, não é um amor sentimental, é um amor amaro. Aqui nesse poema Quadrilha, a gente tem o desencontro amoroso. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. E eu chamo a atenção de vocês para o nome do marido da Lili. Não parece um nome de empresa? J. Pinto Fernandes. A gente tem aí uma ironia fina do Drummond, meio que indicando que somente a Maria se casou e deve ter sido algum casamento por interesse. Outros poemas sobre a temática amor. Balada do amor através das idades e Quero me casar. Queridos, eu falei para vocês aqui de algumas temáticas importantes. O individualismo, a metalinguagem, a crítica à excessiva valorização de tudo que vem de fora, em especial da Europa, portanto, o nacionalismo, né? E o amor. Tem outras temáticas? Tem. Além dessas 4 que eu abordei aqui, tem. Mas essas são as que mais se repetem. Ele tem, por exemplo, um poema que fala da infância, da família, um poema que fala no meio do caminho tinha uma pedra, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Mas foquem aí nessas temáticas que eu mostrei para vocês, tá bom? Bem, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema foi o poema mais comentado, mais criticado do Drummond. Ele publicou esse poema na revista de Antropofagia e ele recebeu muita crítica. Os modernistas amaram, os outros criticaram profundamente. Nossa, parece coisa de criança, repetição, é uma coisa simples demais. Observem neste poema que ele vai fazendo um jogo com as palavras. Ele vai trocando as expressões de lugar. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. O Drummond recebeu tanta crítica desse poema que ele foi guardando, ele foi colecionando as críticas, e lá na década de 60, ele publicou um livro com todas essas críticas que ele recebeu do poema. Olha o livro aí, Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema. Todas as críticas que ele recebeu estão publicadas aí nesse livro. Bem, o que é essa pedra? Queridos, existem críticos literários aí que fazem uma relação com um poema do Olavo Bilac, Nel Messo del Camin. Seria essa pedra a poesia parnasiana? Bem, o Drummond não falou nada sobre isso. Ele disse que era uma experimentação linguística que ele estava fazendo. Ele queria fazer um poema com palavras concretas. E ele fez um jogo de palavras, pedra, caminho, retina. E ele foi jogando com essas palavras. Estejam atentos ao poema Outubro de 1930, que também é um poema de experimentação poética, pois o Drummond mistura aí os gêneros lírico e narrativo. Tudo bem? Por fim, meus amores, eu já passei do tempo que eu gostaria de ter passado, mas eu não posso deixar de falar com vocês do último poema do livro, que na verdade é uma resposta ao anjo do primeiro poema. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava, e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo, e outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Pensar quer dizer aí curar, fazer um curativo, tá? Nós temos aí, nesse poema chamado Purificação, o eu lírico dizendo que ele foi purificado, que o anjo bom matou o anjo mau. Observem aí na segunda estrofe que ele diz que as águas ficaram tintas de um sangue. Esse águas tintas de um sangue, você tem aí a ideia de dar o sangue para purificação, mas essa tinta, águas ficaram tintas, poderia ter dito ficaram coloridas, não é? Alguns críticos afirmam que essas tintas aí podem também fazer referência, a palavra tintas pode fazer referência à tinta que o poeta usou para escrever, como se essa tinta, a sua poesia, o tivesse ali purificado, trazido luz sobre a sua vida. Ok, meus amores? Bem, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela atenção. Vocês já sabem, se tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato, vocês podem mandar perguntas no Moodle ou falar comigo pessoalmente. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês, que vocês consigam aí tirar as pedras do caminho, porque afinal de contas, essa pedra no caminho pode ser qualquer coisa. Todos nós temos pedras no nosso caminho. E o meu desejo é que vocês consigam saltar todas elas ou jogá-las para o lado e alcançar o sucesso que vocês merecem. Beijo grande, meus queridos. Bye, bye.